Boa noite, eu sou o Lei, eu vou falar sobre os padrões de designs enganosos. Mas o que são padrões de designs enganosos? Esse termo foi introduzido por Harry em 2010, que é um especialista em design de interfaces. E aí esse termo vem se popularizando muito rápido. E estamos tratando de algo que pode ser de impacto significativo na experiência do usuário, na confiança das plataformas digitais e até mesmo na saúde mental. E eu vou falar agora sobre os principais tipos. Eu vou falar um pouco sobre os custos ocultos, que é um dos principais tipos, que envolve as práticas de esconder ou omitir informações sobre o custo real de um produto ou serviços. Esse padrão manipula a expectativa do usuário e visa aumentar a conversação de vendas ao surpreender o consumidor com taxas adicionais ou mudanças de valor do produto de última etapa de confirmação de compra. O padrão vergonha confirmada é um tipo de padrão de design que utiliza e manipula emoções para pressionar o usuário a tomar uma decisão específica, muitas vezes por meio da culpa, do constrangimento ou da vergonha. Esse padrão envolve opções de rejeição, como frases que denotam fraqueza, medo ou falta de comprometimento, como aqui, que ele oferece um guia de saúde e caso você não queira, você tem que confirmar como se fosse do tipo uma vergonha, do tipo não quero ser saudável. E caso você queira, você aperta que quer viver uma vida saudável. Padrões de urgência ou escassez são técnicas de design que visam influenciar o comportamento, gerando pressão psicológica para que os usuários tomem decisões rápidas e impulsivas. E, embora sejam frequentemente empregadas em estratégias legítimas de marketing, quando usadas de formas manipulativas, tornam-se padrões de designs enganosos, que pode levar o usuário a acreditar que precisa agir imediatamente ou que perderá uma oportunidade única, como nessa primeira imagem de urgência, que tem a frase vendas de últimos minutos, que sugere uma oferta que está prestes a expirar, ou na escassez, que mostra que tem somente 3 no estoque. A continuidade forçada e adições secretas são técnicas de design manipulativo que exploram a falta de atenção ou clareza durante o processo de compras, para manter os usuários presos a um serviço ou fazer com que paguem por itens adicionais, sem o seu pleno consentimento. Eu vou falar um pouco mais sobre a continuidade forçada no história, no, na revisão de caso, desculpa. E as edições secretas, nós podemos ver que aqui, quando a pessoa coloca o livro, aparece o protetor de livros sem que ela perceba, sem que ela peça. Aparece como uma sugestão que ela precisa apertar para negar. Bom, a privacidade Zuckerberg vem do Mark Zuckerberg. Esse termo foi criado para mostrar como, às vezes, os padrões, como as empresas, elas dificultam a, os documentos sobre a privacidade do usuário em termos, muitas vezes, posso dizer, de termos muito específicos e que fiquem difíceis para qualquer um ler, entendeu? E o robô de contato, eu vou falar sobre os dois mais daqui a pouco. Bom, o truque de redação ou manipulação linguística consiste em usar uma linguagem propositalmente confusa ou ambígua. Quando aqui você tem o não usar essa atividade de cinza e usar essa atividade de azul, mostrando se destacando e mostra uma mensagem, né? Desculpa. E tenta desviar a atenção do usuário com efeitos visuais e textuais, como eu falei, tornando mais presente. E a obstrução
consiste em tornar difícil, confuso ou até mesmo demorado para que o usuário realize uma ação que a empresa prefere que ele não faça, como cancelar um serviço que e coloca também frases de para induzir o usuário a fazer outra coisa, como por exemplo, não, eu gosto de pagar mais do que preciso, para mostrar como se fosse uma vergonha. Essas práticas podem. Eu coloquei aqui rapidinho uma comparação básica, né, sobre o que tem o padrão de projetos obscuros e as boas práticas de design. E essas práticas elas podem parecer triviais ou pequenas armadilhas, mas o seu impacto pode ser profundo em termos psicológicos, porque pessoas expostas elas podem ter a sensação de decisão manipulada, elas podem apresentar confusão e estresse, desculpa, sentimentos de perda de controle, elas podem apresentar redução na confiança e na reputação, ou sentimentos até mesmo de culpa. E esses impactos não são apenas individuais, mas são coletivamente, porque os dark partners geram um ambiente digital tóxico e prejudicial, minando a credibilidade das plataformas. A boa notícia é que nos últimos anos, regulações começaram a ser criadas. A União Europeia, por exemplo, adotou a medida severa com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o Ato de Serviços Digitais, que exigem que as empresas demonstrem seus designs e práticas éticas de usabilidade. Caso contrário, elas podem ser multadas em até 20 milhões de euros ou 4% do seu faturamento anual global. Eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso do LinkedIn, que o LinkedIn é uma das maiores plataformas, né, de rede profissional, e foi um dos casos mais emblemáticos do uso de padrões enganosos. Enquanto você fazia o seu cadastro, ele aparecia essa tela com uma mensagem assim, pedindo para você importar os seus contatos para ajudá-los a criar conexões. Mas, na verdade, quando você fazia isso, a verdade é que eles estavam mandando um e-mail para todos os seus contatos de forma indevida, sem o seu consentimento. E caso você negasse, né, era totalmente difícil e você tinha que pular várias etapas para conseguir, de fato, não mandar esse e-mail. E, e a consequência que o LinkedIn teve foi uma multa de 13 milhões de dólares e teve que ter uma revisão nas permissões de políticas de compartilhamento. Ele teve que mostrar como estava ele teve que rever e informar como estava sua nova estruturação das permissões. Outro estudo de caso é o Facebook, com a privacidade, que o Facebook é reconhecido por ser um dos maiores infratores quando se refere ao uso de padrões enganosos, principalmente quando se refere à privacidade e compartilhamento dos dados dos usuários. E um impacto grande nisso foi que ele recebeu uma multa nos Estados Unidos de 5 bilhões de dólares, que foi a maior penalidade já aplicada até hoje, e o Facebook foi obrigado a submeter as suas práticas de privacidade a um monitoramento rígido por 20 anos. A empresa também teve que revisar suas políticas de coleta de dados e obter o consentimento mais claro dos seus usuários. Agora, o estudo de caso com resultados positivos, depois de mudanças, foi o caso da Netflix, que eles tinham o padrão Host Motel, que era muito fácil de você entrar. Mas para sair, as pessoas começaram a se queixar bastante, que tinham muitas etapas e muitos pedidos para que o usuário não saísse, e isso acabava dificultando ou fazendo com que o usuário desistisse. Isso acabou chamando a atenção das autoridades, que entraram em contato com a Netflix, e ela foi obrigada a modificar o seu formato, né, até para não enfrentar causas pagamentos,
E aí eles mudaram e facilitaram toda a parte de cancelamento. Se o usuário quiser cancelar, ele pode cancelar sem problema. No começo isso acabou aumentando o número de cancelamentos, mas eles depois perceberam que o número foi diminuindo e a imagem da empresa perante os usuários foi aumentando. E isso é tudo. Muito obrigado.